Agora o Lula foi longe demais. Daqui a pouco o Xandão vai me prender pra fazer piada? Esse vídeo aqui que vocês estão assistindo é um complemento, é uma versão estendida do vídeo que eu postei nas minhas redes sociais, que é mais curtinho e eu editei algumas partes, mas achei que aqui no meu canal a gente podia falar um pouco mais, como a gente está no YouTube, a gente podia falar um pouco mais sobre algumas partes desses assuntos para a gente poder conversar sobre tudo isso que está acontecendo. O caso é que, como eu expliquei no outro vídeo, desde que viralizou de certa forma um comentário meu no palco do Gongada Drag sobre o caso Léo Lins, porque o Pedro HMC do canal Põe na Roda foi assistir e filmou e colocou no ar. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês assistirem e lembrarem e saberem qual foi o trecho que eu falei lá. As pessoas têm me perguntado, eu vou ser muito breve aqui, se eu não fico chateado, porque eu conheço o Léo, conheço o talento dele, o que ele poderia estar fazendo com isso, e se eu fico chateado porque ele pode ir para prisão, eu fico muito chateado, porque o amigo meu pode ir para prisão. Mas eu queria lembrar que piadas como a dele, alimentam um tipo de comportamento que para todos os amigos meus que existem só nesse ano. Perguntaram pra mim por que a gente foi no Danilo Gentili, eu fui com esse elenco. Porque, por todas as questões que podem acontecer, quando a gente não vai falar do que a gente acredita, alguém vai falar do que acredita. Aí muita gente vem me perguntar mais. Claro, eu tô à frente do maior projeto de comédia LGBT do país, graças também a um monte de gente que também trabalha por isso. Mas também eu sou um dos pioneiros do stand-up no Brasil. Bruno Mota também. É um diante maravilhoso. Você é ótimo mesmo, obrigado. De verdade. É ele, Bruno! É o Bruno! Chamar o Bruno Mota. Quando a gente começou, muita gente achava naquele momento que a gente estava importando alguma coisa dos Estados Unidos, como se fosse assim, um norte-americanismo. Mas antes de saber que stand-up tinha um nome, era um gênero, tinha gente fazendo isso, fora daqui, era uma necessidade. Era uma necessidade. Eu, Bruno, tinha necessidade de fazer um humor que falasse dos assuntos que eu precisava, assim como muitos desses meus colegas pioneiros. Fazer piada do que a gente estava enxergando. Criticar os assuntos. Mas a piada, inclusive, uma piada engraçada, pode ser uma piada. E pode ser crime. Com qualquer pessoa no exercício da profissão tem que ter responsabilidade para que, durante o ofício, não cometa um crime qualquer. Médico, advogado, engenheiro, a partir daí, quem opina não é mais a classe. Nesse caso, comediantes. Aí é jurista e advogado. Eu vi um monte de gente falando sobre o assunto. Vi um monte de vídeo, boas opiniões de comediantes que eu não respeito, opiniões questionáveis de colegas que eu gosto muito. Claro, tem sempre a pergunta, qual é o limite do humor? O humor não tem limite. O humor não tem limite, pode tudo. O limite é social. O limite está nesse acordo tácito, pré-estabelecido das regras para se viver em sociedade. O limite é moral, é ético. Então, pode fazer piada de tudo? Pode. Mas a gente precisa? A gente precisa mesmo? O Gongada Drag é um show de gongação, é um roast. Muita gente, antes de assistir, acha que a gente vai se destruir, acabar com a outra. A primeira pergunta que a gente faz para todos os participantes é que assunto você não quer que a gente fale. Por quê? Porque o show é pra gente também se divertir, não é pra perpetuar racismo, transfobia, qualquer tipo de preconceito. A gente sabe a responsabilidade que a gente tem. Essas piadas aparecem? Aparecem nas sugestões, nas reuniões. E aí? Só porque a gente pensa nelas, a gente vai fazer? A gente está confundindo posso com tenho que? A gente está fazendo entretenimento ou sadismo? A gente está o quê? Num jogo de crianças contra adultos? É uma rebeldia? A gente está brincando de testar os limites, onde eu fico pulando e dizendo olha como eu não piso onde não pode, não piso onde não pode, não piso onde não pode. Quando eu piso onde não pode, o problema é a punição? Isso também não é sobre censura. Censura nunca mais. Censura nunca mais. Eu sou absolutamente contra a censura. Também não quer dizer que eu sou um anarquista. Mas quem chama isso de censura, ou não sabe o que está falando, não viveu, não leu, não estudou, não assistiu televisão, ou sabe e quer que você misture as coisas. Porque estão misturando. Por que a gente está misturando esse caso com política? Agora o Lula foi longe demais.
Daqui a pouco o Xandão vai me prender pra fazer piada? Gente, isso não tem nada a ver com Lula, com o Xandão, essas coisas. Não tem nada a ver com esse caso. Esse caso tem a ver com política, eu não acredite nisso. Não acredite, se você acredita e tá falando disso, tá sendo usado porque os dois lados querem usar as pessoas, sempre. Esse não é o debate. O debate é outra coisa. A partir de que tudo pode e alguém quer fazer, e a responsabilidade? Porque então a gente quer tudo, mas não quer a responsabilidade? Eu, de novo, não tô falando só do comediante. Eu tô falando de nós, o público. E a nossa responsabilidade. Quem somos nós que nos tornamos o público consumidor que tá indo pra rua, pro teatro, dá dinheiro pra gritar mais pedra, mais fogo? Precisamos? Eu sou contra a censura. Eu não acho que um artista seja perigoso a ponto de ter que ir pra cadeia. Pessoalmente, não acho. Mas eu vi a Maristela do Papo de Preta perguntando onde é que estavam todas as pessoas defendendo o artista quando o MC Pose foi preso por um assunto muito parecido com esse, na música. Lembrando que MC Pose é representante de uma classe pobre, preta e periférica. Eu vi a Luana Piovani apontando que para ela é muito curioso que ela achou que só homens tenham se manifestado defendendo ele. Ela também lembra que acha que a pena é de propósito exagerada, que ela aposta que não vai acontecer nada com ele. Eu vi o Tito Santana se perguntando, será que só branco é privilegiado? Se fosse humorista negro, seria o contrário? Eu vi o Josué, o Sorju, falando também do caso do Pose. Porque o Pose foi preso sem ser condenado. Ele foi preso preventivamente, mesmo sem apresentar risco ou ter sido preso em flagrante. E nesse caso, é quase que o contrário, né? 8 anos sendo avisado do que ia acontecer e não tem prisão. O Tom Silva, TT Tom Silva, lembra que a gente conhece uma sociedade pelo que ela ri. E a Eugi Abreu fala de diversos estudos que mostram que as coisas das quais a gente ri têm influência direta nas nossas ações e no que a gente pensa. Eu vou deixar alguns dos links sobre isso tudo aqui embaixo, que é para vocês também entenderem do que a gente está falando. A gente tem que entender também que, assim, comédia é comédia, dá risada é dá risada, mas há um tempo a gente está nivelando a produção artística nesse país, que em muitos casos hoje em dia a gente chama de produção de conteúdo, e a gente está nivelando tudo isso por muito baixo. É por isso mesmo que a gente vai se nivelar? Ah, mas é porque dá dinheiro. Sim, o jogo do tigrinho também dá dinheiro. Muito dinheiro. Eu tenho visto também influências que eu passei a respeitar e admirar profundamente, como Felca, que dizem que recusaram 50 milhões porque sabem os danos nocivos que uma atitude dessas pode causar. Veja bem, a gente não está falando de uma piada, mas de um conteúdo que ele criaria e ele sabe que influenciaria quem está ali na frente. Eu admiro muito porque, no caso dele, ele recebeu essa proposta de disse não. Porque, claro, para mim é fácil dizer que diria não porque ninguém me perguntou. Tem similaridade. Porque muitas das pessoas estão indo no CPI, inclusive, dizer que a China só fez um anúncio, gente. Não tem nada a ver. Nem a pessoa que quiser jogar, ela joga. Desconhecendo os danos que eu e você imaginamos que seja um pouco mais fácil de perceber do que o dano de uma piada. O Deco Machado mostrando que piada carrega opinião. E aí eu penso, ir pra cadeia por fazer arte não é legal. Pra cadeia por arte é horrível. Mas nesse último ano, 10 amigos meus se mataram porque acharam que não eram bons o suficiente. É um número alto, mas é verdade. É assustador. E por que eles achavam que não eram bons o suficiente? Alguns vão dizer que isso não tem nada a ver com esse ponto.
Mas o que faz pessoas como eles acharem que não eram bons o suficientes é, sobretudo, uma cultura, um comportamento. É o tratamento que a gente dá para essas pessoas. É o que se pensa do que se diz. É a opinião carregada por uma piada. É o que a gente imagina antes de falar, alimentado por coisas como filmes, ditados, brincadeiras, frases feitas, comentários, piadas. As pessoas estão se matando porque a gente, enquanto sociedade, está perdendo nosso tempo discutindo esse assunto. Indo a lugares que celebram a polêmica, ao invés da gente lembrar que mesmo a comédia é diversão, só pela comédia diversão pode ter um propósito. Pode ser só para rir. Ah, se eu quero fazer isso só para rir, pode. Eu vi uma certa caça às bruxas de quem tenha feito alguns comentários sobre esse assunto, mas que no passado teria feito alguma piada parecida. Eu acho, para mim tem uma coisa muito curiosa, que é, e daí que a pessoa no passado tenha feito? Eu prefiro que a pessoa tenha feito, pensado e não faça mais, do que ainda esteja fazendo. Isso, você pegar um trecho de uma pessoa que já fez alguma coisa parecida no passado, mas está falando isso agora, para mim só mostra que a gente evoluiu, né? É para frente que a gente anda. Mas se você, que começou a fazer milhares, milhões de pessoas rirem, não se liga que o que você está fazendo também carrega uma opinião, uma mensagem, e você está escolhendo fazer só para rir, você está passando alguma mensagem, você só não sabe qual é, ou não está se responsabilizando por ela. Se você não sabe, alguém sabe, você está falando por alguém. Nem que seja pelas pessoas que estão escolhendo te ver. É melhor saber. Porque quando alguém vai assistir um show, a pessoa pode ir só para se divertir. Mas eu não estou falando só por isso. Eu tenho responsabilidade. Isso é o meu trabalho, é a minha profissão. Eu não sou amador. Eu faço isso com a responsabilidade de quem eu sou. E para mim a responsabilidade é tão maior quanto o maior número de pessoas que eu atinjo. É nisso que eu penso. É o que eu tenho pensado desde então. Essa reflexão, todo esse debate de todas as pessoas é o melhor que a gente pode tirar dessa situação. A gente tem que pensar melhor sobre as coisas que a gente está fazendo.